Olá, tudo bem? Fico feliz em poder estar com vocês mais uma vez. Fico agradecido a Deus por podermos juntos a cada dia estudar um pouco da Palavra de Deus e também fico agradecido por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham os estudos com outras pessoas. E também ficamos agradecidos por vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Nós temos irmãos e amigos que nos acompanham das mais diferentes regiões do Brasil e também temos irmãos e amigos que nos acompanham em outros países, inclusive aqui nos Estados Unidos nós temos muitos irmãos que estudam conosco também a Bíblia diariamente. O objetivo do canal Hora Tranquila é fazer com que nós nos aproximemos mais de Deus a cada dia, através do estudo da Bíblia e também através da oração. Sabemos que nós vivemos num mundo agitado, um mundo em que as pessoas vivem correndo de um lado para o outro, quase não tem tempo para cuidar da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus, da sua comunhão com Deus. E então, através do Hora Tranquila, você indo para o trabalho de carro, você pode colocar ali no seu carro para ouvir enquanto dirige, e você que vai de ônibus para o trabalho pode estar ouvindo no seu celular. Enfim, temos várias oportunidades para ouvir o estudo durante o dia. O que seria bom é que nós tivéssemos tempo logo quando acordamos pela manhã, logo quando nos levantamos, para fazer a nossa comunhão com Deus. Este é o ideal, para que nós possamos sair de casa para as nossas atividades, na certeza de termos falado com Deus, Ele ter nos ouvido e também que Ele estará conosco durante aquele dia que nós teremos pela frente. Esse é o objetivo do nosso canal Hora Tranquila. Nós sempre estamos estudando algumas séries que nós apresentamos para vocês e nós estamos então na série Educando para a Eternidade. Nós já tivemos 2 estudos e no primeiro estudo nós falamos a respeito de Deus como professor de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, só que Adão e Eva, eles não foram bem nas aulas. Eles tiveram que ser expulsos porque desobedeceram a ordem de Deus e eles não poderiam mais permanecer ali no jardim onde eles foram criados. Falamos na semana passada, no estudo que terminou hoje, a respeito de ter a família como professor dos filhos. Nós vimos a importância dos pais se envolverem na educação espiritual, estar falando todos os dias, quer sentado, quer andando, enfim, não importa a situação, os pais precisam sempre estar encaminhando a mente dos filhos para as coisas eternas. Nós não podemos deixar que as nossas crianças aprendam somente lá na igreja, na escolinha, o que a palavra de Deus ensina, mas nós temos que ensiná-las dia a dia e começando já desde bem pequenas, logo depois de recém-nascidas, já estar cantando com elas, já estar contando histórias da Bíblia, e isso vai criando naquela criança o desejo, o interesse de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e do amor de Deus para conosco. Temos então essa grande responsabilidade de unir a família em torno da palavra de Deus. Esta semana, que começa amanhã, nós vamos estar tratando de um assunto que muitas pessoas não entendem. Nós vamos falar da lei como professor. Falamos de Deus como professor, dos pais como professor e agora a lei. A lei, ela nos ensina. Muitas pessoas pensam que serão salvas por guardar a lei, mas a função da lei não é salvar. A lei, ela não salva ninguém, a lei, ela condena. Mas a lei, ela nos mostra o caminho que nós deveremos seguir. E o caminho é Jesus. E nós vamos, durante esta semana, começando amanhã, falar
Desde lá do Antigo Testamento, quando Deus deu a lei para o povo de Israel, e quando nós falamos em lei, nós não estamos falando apenas nos 10 mandamentos, nós estamos falando na lei de um modo geral. Existem leis de saúde, existem leis de relacionamento, existem lei moral, que é a lei de Deus, dos 10 mandamentos, e, enfim, existiam para o antigo Israel várias leis para que eles pudessem viver bem, e era chamada de Torá, era o conjunto de leis. E quando então o apóstolo Paulo fala sobre a lei como professor, ele não está falando exclusivamente dos 10 mandamentos, ele está falando da Torá, porque os judeus, eles eram legalistas, eles criam na salvação pelas obras. E muitas pessoas hoje também, cristãs, creem assim, creem que se guardam a lei, estão salvos. E não é assim. Guardar a lei, obedecer a lei, é um resultado de termos sido salvos por Jesus. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele guardou a lei. Ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E ele disse também que ele permanecia no amor do Pai porque ele fazia a vontade do Pai e guardava a lei que o Pai havia dado. Então nós vamos, durante essa semana, estar estudando essa questão da lei como professor e procurando entender que a lei ela é necessária, mas ela não salva. A nossa salvação ela vem única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia todos os dias. Nós queremos desejar a todos vocês um feliz sábado, um bom final de semana. Amanhã já estaremos juntos, dando início então a esse terceiro estudo, mas não nos esqueçamos, deveremos ensinar as crianças no caminho em que devem andar, e ainda quando se envelhecerem, não se desviará dele. Que Deus nos abençoe.